Vamos seguir repercutindo então os impactos dessa operação americana na Venezuela, no preço do petróleo, os possíveis impactos nos valores dos combustíveis também. Converso agora com Amoncio Butan, gerente de desenvolvimento de negócios da Argos. Mais uma vez, bem-vindo aqui, Amoncio. Obrigada por conversar com a gente e um feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, Muriel. Obrigado pelo convite. Quero muito saber a avaliação de você e o que esperar diante dessas falas de Donald Trump para os próximos dias, para o preço do petróleo. A gente viu ao longo aí dos primeiros 2 dias, aí, segunda e terça, um impacto bem menor na comparação com o que talvez muita gente fosse esperar. Agora, diante dessa fala de Donald Trump, de que é um movimento que eles esperam que seja algo rápido, que não deve demorar aí anos, como muita gente está prevendo, e além disso, trazendo essa informação de que deve entregar entre 30 e 50 milhões de barris para os Estados Unidos, o quanto que a gente pode esperar isso já sendo um impacto sentido no preço do petróleo atualmente, Amoncio? Bom, então, como você mesmo citou, né, a administração Trump fala alguma coisa, mas o mercado, a reação, né, das cotações de petróleo conta uma outra história, mesmo. É consenso, né, que a recuperação ali das atividades de exploração e petróleo da Venezuela vão demorar para retomar, porque a gente está falando mesmo de um setor que foi sucateado ao longo dos anos. Está falando, né, sabido que teve roubo aí de duto de pipelines, então tem uma janela de médio a longo prazo para conseguir, né, colocar todo o aparelho produtivo da Venezuela, que, né, no seu ápice estava chegando a 3 milhões de barris por dia, aí para a normalidade, né? Então, acho que vai ser um pouco complicado ali, um pouco mais complicado e demorado do que a administração Trump está falando. No momento, né, a gente teve, você falou da reação do mercado, a gente teve cotações assim que estão andando assim, estão se nada mudou muito em termos de quadro, porque em termos de oferta e demanda continua a mesma coisa. Você tem uma exploração, exportação de petróleo cru que continua pela Chevron e o quadro, né, não chegou a colocar, né, uma grande diferença ali em termos de oferta e demanda aí no curto prazo. Outro ponto, Alonso, para a gente falar também com relação a esse cenário, você disse que, pelo que a gente está acompanhando, a tendência é que demore bem mais do que a administração Trump está falando. A gente tem conversado com diversos especialistas que citam aí em torno de, no mínimo, 5 anos para começar a reverter e começar a produção realmente de petróleo, levando em consideração a necessidade de reestruturação mesmo do cenário petrolífero venezuelano. Como é que você enxerga essa possibilidade? Porque a gente tem Donald Trump falando que já conversou com o secretário de Minas e já orientou que isso seja feito o mais rapidamente possível. E os Estados Unidos estão batendo na tecla que não vai demorar muito porque eles têm tecnologia suficiente para conseguir acelerar esse processo. Eu acho que a tecnologia, assim, é um ponto, né? Mas são projetos que demoram, né? E ali você tem que fazer a avaliação, uma auditoria, né? Realmente, assim, do estado ali, que muitas das empresas, né, especializadas falam que tem muito para fazer para retomar ali é, a normalidade, e a gente teve, né, um exodo, né? A gente sabe da saída de muitos venezuelanos, primeiro a sair, né? Foram quem trabalhou, né, os engenheiros, quem tinha todo esse conhecimento do aparelho aí dos campos e do material que era usado para fazer exploração, esse pessoal sair. A gente tem uma dificuldade, né, de estrutura, né, os pipelines não estão mais no lugar, então isso aqui, 5 anos, eu acho que assim, em termos de retomada, sim, eu acho que assim, o que a gente está esperando na água seja crível, né? E para chegar assim ao máximo a ter uma máquina que roda e que explora, assim, que tira o petróleo na cadência, que era no ápice da exploração da produção de petróleo, a gente está vendo até 10 anos, né? Então eu acho que ali
o setor de petróleo está esperando um prazo um pouco maior, fora a questão, né, de que isso tudo a situação muito nova. A gente está falando, fora a questão técnica ali, de uma situação geopolítica ali que tem muito rebuliço, né? Então as empresas elas precisam de mais certeza, né? Todos os sinais precisam estar no vez para chegar e colocar, né, começar a colocar esse aparelho produtivo de pé. Amons, como é que você enxerga esse cenário e de impacto para as petroleiras brasileiras? Então, ele é limitado também no curto prazo e a gente está vendo, apesar, né, muito tentador pensar que vai ter um impacto, né, por conta da proximidade geográfica, mas na verdade a gente está falando de petróleo, mas a gente está falando de petróleos muito diferentes, né? O petróleo da Venezuela é um petróleo pesado, né, em campos terrestres, enquanto o nosso petróleo aqui da margem equatorial ou pré-sal, a gente está falando de um produto, né, leve, que está mais exportado principalmente para a China. Então, não chega a competir tanto ali em termos de produto, né? O petróleo ali da Venezuela, ele tem um interesse ali dos Estados Unidos, porque as refinarias americanas, elas têm essa possibilidade de processar esse petróleo pesado, né? E aí o Brasil diria que ele joga numa outra categoria, um outro campo, né, com outros clientes que estão mais na Ásia. Então, não tem muitas repercussões ali, por enquanto, em termos de competitividade, competição para o petróleo brasileiro versus o petróleo venezuelano. E aí, falando dessa competição também, a gente sabe que a maior parte do petróleo venezuelano sai da Venezuela direto para a China. O quanto que isso pode mudar daqui para frente com essa intervenção por parte dos Estados Unidos? Talvez essas exportações se modifiquem? Por enquanto a China, né, ela, claro, usa o petróleo venezuelano, mas ela tem alternativas, né, geralmente vai buscar petróleos, assim, parecidos ou vai tentar suprir via o Irã ou a Rússia, né, se isso começar a chegar, né, depende também, né, se tem uma redefinição ali técnica das refinarias para ter, né, de repente, um petróleo um pouco mais pesado, né, então isso tudo são ciclos de longo prazo, né? E aí o petróleo venezuelano tem que fazer valer a pena, né? E a gente já está num momento, né, onde o mundo está numa situação ali de superávit de petróleo, né? Então, tem um certo limite para onde essa queda de preço e desse desconto do petróleo venezuelano ele pode chegar, porque todas as outras, né, os outros países produtores, as outras empresas que exploram, produzem petróleo, já estão com margens mais baixas. Então, a gente já está numa situação de competição acirrada. Então, teria que ter um desconto muito, muito favorável, que, né, nessa condição é pouco provável para que isso aconteça. Outro ponto também, Amon, se a gente tem apuração aqui da CNN, do Lorival Santana, nosso analista de internacional, de que aparentemente a vice-presidente, que agora é a presidente interina, junto com o presidente da Assembleia Nacional, que é irmão dela, já estariam negociando a privatização de alguns órgãos, instituições da Venezuela, alguns meses já antes da deposição de Maduro. Portanto, diante desse cenário, o quanto que isso pode também interferir? Porque eu lembro que, além dela ser vice-presidente, ela também era ministra do petróleo. Então, ela já acompanhava esse cenário por perto e, aparentemente, já está negociando com Donald Trump essa possibilidade. A gente está vendo Donald Trump falar que vai ser algo para agora, um movimento que vai acontecer nos próximos meses, lembrando que a tendência é que ele nem consiga se reeleger, porque ele não pode se reeleger politicamente por questões realmente que impedem, porque ele não pode ter um novo mandato, né? Portanto, eu queria te ouvir, levando em consideração esse cenário político, levando em consideração o tempo que deve demorar para a Venezuela realmente conseguir produzir da forma como Donald Trump deseja, o quanto que isso pode ter de impacto.
O que pode ter de impacto, né, a gente está pensando em investimentos, né, será que a gente escutou muito essa pergunta aqui na água, será que, né, pode puxar, dinheiro que seria investido na margem equatorial? De novo, né, vai depender do que as empresas que vão investir no Brasil e na Venezuela precisam. E eu acho que a gente tem muito rebuliço agora, né, nessa questão geopolítica, acho que é importante lembrar, né, que o quadro institucional, né, de negócios também do histórico do Brasil em termos de exploração, em termos, né, de capacidade de atrair empresas de fora, né, não se compara com a Venezuela, né, do dia 7 de janeiro, né? A gente precisa reconstruir isso tudo, precisa acompanhar como que vai ser feita, né, essa privatização ali e ali você tem um prêmio de risco para o investidor que é muito maior em comparação com o Brasil, que, né, já faz no mínimo uma década, comprovou que está aí, né, oferecendo situações estáveis e previsíveis para o investidor externo para fazer exploração e produção de petróleo, tanto, né, nos campos terrestres, né, no pré-sal e nos próximos anos também na margem equatorial. Então, acho que ali, na questão de investimentos, de novo, a gente tem perfis muito diferentes. Um país, né, está com estabilidade política, com clareza regulatória no Brasil, né, enquanto precisa ainda desenhar tudo em relação à Venezuela. Pois é, diante desse cenário também, vale a pena politicamente para Donald Trump fazer esse investimento que ele não deve conseguir pegar assim, durante o mandato dele, durante o governo dele, e levando em consideração que o preço do petróleo só cai, e a gente está falando de investimentos aí de bilhões de reais? Exatamente, né, a gente tem uma visão sobre, o petróleo aí da administração Trump que, embora, né, tenha jogado um pouco de peso sobre a questão da transição energética, mas a gente está vendo, né, um país asiático, principalmente a China, puxando, né, mais, pra transição energética, né. A gente está vendo hoje um consumo, do petróleo da China que, talvez mostrando que a gente já atingiu o pico, né, da demanda lá, sendo que a demanda de combustíveis, automotores, né, diesel, gasolina, tomada assim como um todo, já está caindo. O que está puxando a demanda são os petroquímicos. É porque a gente tem essa transição em curso. Então, vale pensar também, e isso é um ponto muito importante que você trouxe, né? Embora o Trump não concorde com esse horizonte de tempo que a gente está falando de 5 a 10 anos, o investidor vai também precisar enxergar como que vai estar a situação da oferta e da demanda, né, daqui a 5 a 10 anos. Onde que o mundo vai estar em termos, né, de demanda, de estrutura, de capacidade de refino. Então isso também eu acho que coloca-se um pouco de dúvida sobre o quanto, né, os Estados Unidos e as suas petrolíferas, as suas empresas, né, do ramo, vão estar dispostas assim a ir com tudo e acelerar da maneira que o próprio Trump, que tem mais 3 anos de mandato, tem, como você bem falou. Veremos. Amonce Butan, gerente de desenvolvimento de negócios da Argos, obrigada mais uma vez pela presença aqui. Um ótimo 2026 e volte mais vezes nesse ano para conversar com a gente. É só me chamar, Muriel. Muito obrigado pelo convite. Bom dia para você. Obrigada, um bom dia.